falar daquele princípio de rebelião no João Bosco Carneiro, que ocorreu no último sábado. Eu estive lá, junto com João Pedro. Nós estivemos acompanhando toda a movimentação, porque no início da manhã, desde o início da manhã, a gente começava a receber mensagens de WhatsApp de esposas de apenados, irmãs, parentes, dizendo: olha, está havendo um pente fino e sendo usada muita violência com os presos. Eles já estão pagando pelos crimes deles, mas não precisam ser tratados dessa forma. E nós, claro, óbvio, ficamos aguardando mais informações. Entramos em contato com autoridades. Tentamos um contato com a direção do presídio, que não respondia, o telefone estava desligado. E à medida em que a hora ia passando, novas informações iam chegando, inclusive imagens. Nós fomos até o local. Lá já tinham muitas mulheres, muitas parentes, esposas, irmãs, tias, cunhadas, sobrinhas de apenados do João Bosco Carneiro. E elas diziam: agora as coisas melhoram depois da presença da imprensa. Foi quando, em determinado momento, o tenente Diniz, era o oficial que estava comandando a equipe, saía do interior do presídio para dizer o que estava acontecendo, tentar acalmar os ânimos dos parentes que estavam lá fora. Para você ter ideia, o trânsito ficou interrompido durante alguns minutos, porque elas colocaram pedras na rodovia que liga Guarabira a Araçagi. Pneus, fizeram uma espécie de cordão humano e por alguns minutos o trânsito ficou parado. Até que o oficial trouxe informações do que estava acontecendo lá dentro. A princípio, a história é o seguinte: na quarta-feira, o preso Flávio, conhecido por Oba, tinha sido levado para o presídio. Na quarta-feira pela manhã, ele foi preso pela polícia militar sob a acusação de ter estuprado um adolescente de 17 anos na noite anterior no bairro Alto da Boa Vista. Depois dos procedimentos legais que foram feitos na delegacia, ele foi encaminhado para o presídio João Bosco Carneiro. Foi colocado numa cela, uma chamada cela de isolamento, junto com outro preso. Eis que, na quinta-feira, surge a informação bombástica. O Oba foi encontrado morto dentro dessa cela de isolamento. A princípio estavam tratando como se fosse um suicídio, mas eu disse aqui nesse programa que eu conversava com um delegado experiente, ele dizia: olha, Michele, o Oba estava com outro preso dentro da cela, ele já admitiu que cometeu o crime e já estava sendo autuado pelo delegado Walter Brandão. Essa informação me foi repassada pelo delegado Wagner Dorta, que é um experiente delegado da Polícia Civil. Nós tentamos um contato com o doutor Walter Brandão naquela ocasião, mas aí, infelizmente, não obtivemos resposta. Mas, claro, um delegado experiente e muito responsável como Wagner Dorta jamais daria uma informação que não condizesse com a verdade. Pois bem, e ficou comprovado de fato que foi um homicídio, que o apenado que estava junto com ele teria assumido a autoria do crime. Mas aí, como é que essa corda chegou dentro da unidade prisional? Como é que a corda chegou na unidade prisional? Eis que no sábado foi decidido fazer essa operação Pente Fino dentro do presídio, uma revista, o que é um procedimento normal, porém, segundo o tenente Diniz, os presos cavaram a parede de uma cela tentando ter acesso a outra.
E eu perguntava porque eu vi quando homens saíam de dentro da unidade prisional com carroças cheias de pedras. Eu disse, tenente, do que se trata aquilo? Foi quando ele disse que os apenados estavam tentando ter acesso a uma outra cela e que o tumulto teria sido apenas em uma cela e que a polícia teve, inclusive, que usar balas de borracha para poder controlar a situação. Vamos ver aí o que disse o tenente, depois de toda essa confusão, depois de toda essa movimentação lá no presídio João Bosco Carneiro, inclusive chegando por lá o padre Adalto Tavares, que foi aconselhado não entrar na unidade prisional, e aí a todo momento tinha gente que dizia, não, mas está tudo tranquilo lá dentro. É óbvio que não estava. Se tinha uma movimentação anormal de policiais, se tinham várias equipes da polícia militar lá dentro, se tinha toda essa movimentação, é claro que não estava normal. Algo de diferente estava acontecendo. Mas foi quando o tenente Diniz chegava e eu perguntava o que estava acontecendo lá dentro. Tenente Diniz. Tenente Diniz, o que está acontecendo lá dentro? Com os parentes dos que se encontram no sistema penitenciário, a gente esperou ser controlada a situação para dar uma resposta, porque não adiantava falar alguma coisa e depois ser desmanchado. O que acontece? Teve um princípio de tumulto em algumas celas, tá entendendo? O efetivo da Polícia Penal manteve o controle. Tendo em vista a questão da suspensão da visita, ok? Que não vai ter hoje e não vai ter amanhã, que a gente está trazendo essa informação para quem vem de longe não ter esse gasto, entendeu? Não vai ter hoje, não vai ter amanhã. Tendo em vista o incidente com a morte do inspetor, tá entendendo? Do Tarado. Justamente. Então, eu entendo toda a dor da população e a revolta, mas aqui eu estou tentando assim passar a informação, porque esse foi o motivo de ter sido cessada a visita. O que acontece? Não tem nenhum preso ferido, entendeu? A integridade física de todos foi resguardada. No momento, eles foram retirados da cela para fazer uma revisão para não ter água ou alguma coisa. E os presos da cozinha, eles estão fazendo a limpeza para que eles serem recolocados em volta no interior da cela, tá entendendo? Eventualmente, a senhora até falou de alguns sons. Tenente, teve quebra lá dentro, a gente viu pesos com carroça saindo com pedras de calçamento. Justamente, a demora da gente dar uma resposta foi justamente contornar isso. Alguns presos estavam destruindo a parede para ter acesso a uma cela a outra, tá entendendo? Isso foi cessado pela mediação da Polícia Penal com os presos. Só que alguns insistiram, foi necessário esse aspecto intimidatório da bala de borracha, mas tanto é que não tinha no SAMU, porque não teve nenhum ferido, tá entendendo? Então o que eu quero dizer é que é um equilíbrio sensível, tá entendendo? Agora tá tranquilo. Os presos já foram extraídos da cela para ser aquela revista. Quando tem faca, cordão, outra coisa, tá entendendo? E posteriormente eles vão ser realocados nas celas intactas e... Quantas celas foram destruídas? Quantas celas foram destruídas? A priori só teve uma que teve aquela carroça de tudo. Algum material apreendido lá dentro? Algum material apreendido lá dentro? A princípio, o entulho. Como é que você chama? Tenente Diniz. Tenente Diniz. Pois bem, minha gente, tá aí a fala oficial do Tenente Diniz, dizendo, né, o que teria ou o que estaria acontecendo lá dentro. A gente observava também que as esposas dos apenados, a todo momento, né, elas com o telefone, obtendo informações e tudo muito agitado, uma confusão muito grande. E foi aí que a gente conversou com outras esposas de apenados e elas disseram, olha, nós estamos tendo um tratamento desumano, Michele, nessa atual direção. Quero dizer o seguinte, antes de colocar esse conteúdo no ar, a gente tentou um contato com o diretor do presídio, Alceni, mas infelizmente não obtivemos êxito, né? Entramos em contato com ele através do WhatsApp, ele ouviu o nosso áudio,
mas não deu retorno. Pois bem, elas estão denunciando um tratamento desumano ou desumanizado por parte da atual direção do João Bosco Carneiro. Disse que, além de tudo, comida estragada. Atenção aí, Sistema Penitenciário do Estado da Paraíba. Elas disseram que comida estragada, vez por outra, é servida aos apenados. Vamos ver aqui essa denúncia que é grave. A direção era excelente, porque a gente chegava para visita, a gente era bem recebida, a gente ia lá para dentro, eles botavam a cadeira para a gente sentar. Hoje não, hoje é tudo diferente, Michele. O que acontece hoje? Hoje a gente chega, a gente somos tratadas aqui nem umas cachorras, porque a gente fica fora do presídio. Eu chego aqui no presídio às 7 horas da manhã, a gente entra umas 10 horas, 9h30 da manhã, no sol aqui fora, não dá cadeira pra gente sentar, a gente fica tudo jogada, parece umas indigentes, né? Tipo cachorro pra eles, né? Então a gente queria que mudasse, que essa direção saísse daí, porque nem pra gente é bom, quanto mais lá pra dentro. Todos falando lá dentro que é péssimo, e mudou muito o presídio, depois que ele entrou, mudou muito, porque ele não é um diretor excelente, ele é péssimo, é verdade. Comida, porque se você vem visitar seu marido, trazer uma bacia de comida pra comer, você ainda dividir com os presos. E ainda vem criança, viu? E fora isso, que quando meu marido estava preso no outro presídio, minha sogra morreu, ele não queria deixar meu marido ver a própria mãe. Como eles vão melhorar na rua? Quando paga comida é que vem aí a gente traz 3 litros de vacina, 3 litros, não dá nem pra nós. Eles ainda tiram nem pra nós comer, que nós passamos a noite aqui. Antigamente a gente trazia 3 vasilhas. Era 3 vasilhas. Porque é uma vez por semana que a gente traz o almoço. Porque isso é um absurdo. A gente traz 3 litros a vasilha. Se passar do limite, a gente derrama a vasilha, a gente derrama o almoço e não entra. Eu de primeira-feira vi um sacão. Hoje eles proíbem, a maioria da feira a gente trazia tudo. Eles tem remédio, tem que trazer com receita. Aí a pessoa vai comprando na farmácia e sem receita. Aí a pessoa vai chegar aí quando chega... A gente só quer isso, a gente quer que ele saia, porque ele não tá um diretor excelente, tem que estar um péssimo. Ele não sabe administrar uma casa. Moro em Belém, mas meus irmãos estão presos aqui. Vi com um monte de feira grávida, eu pedi para abrir o portão. Eles disse, bota a sacola no chão e abra, trata a família igual cachorro. E os presos do mesmo jeito. Ele não sabe administrar uma cadeia, ele não merece estar aqui não. Não. A gente todo dia, a gente tem que se reunir pra gente fazer uma raciocinada, que é pra esse diretor sair. Que é pra mudar tanto pra gente, como que a gente não somos cachorro, a gente somos gente, ser humano igual a ele. E a comida que vai aí, nem porco come. Porque Nem pra gente, come. pra esse dentro. A galinha vai com unha, com a pena, com tudo, vai amar o ceboseiro. Olha, foram diversas mulheres com quem eu conversei. E se de fato, né, isso está acontecendo, é um verdadeiro absurdo. Eu sei que tem muita gente que defende, né? Ah, são criminosos, estão lá, são presos, são isso, são aquilo. Nem por isso merecem um tratamento como esse. Eu concordo que devam pagar pelos crimes, eu concordo que trabalhassem todos os dias, eu concordo que o nosso sistema prisional tivesse um modus operandi diferente com esses homens. Defendo tudo isso. Agora, o que as famílias têm a ver se alguém decidiu cometer um crime, seja pela própria escolha ou pelas circunstâncias? Ninguém precisa ser humilhado dessa forma. Nós passamos cerca de 30, 40 minutos fazendo essa matéria, acompanhando toda essa movimentação até o desfecho. Nós estávamos debaixo de sol, isso por 30, 40 minutos. Sol intenso. Imagine essas mulheres que chegam nos dias de visita, ficam horas e horas e horas no sol. E comida estragada. É muito fácil a gente dizer, ah, bem feito, isso é pouco, são criminosos. Mas aí é preciso, gente, fazer aquele velho exercício de se colocar no lugar. E se fossem parentes nossos? Se fosse um irmão meu, eu ia querer que ele estivesse comendo galinha com unha?
arroz com larvas. Se eu fosse esposa de um deles, eu gostaria que um tratamento desumano como esse estivesse sendo dado? É claro que não. É claro que não. Então, não adianta, ou é muito fácil a gente se colocar na posição de inquisidores, né? Mas vamos nos colocar na posição deles, na posição dos familiares. São muitas histórias, minha gente, que a gente escuta lá. Eu conversei com uma mulher da cidade de Pirpirituba que tem quatro parentes dentro do presídio. Um marido, um filho e 2 cunhados. Eu conversei com uma mulher que tem 2 irmãos lá dentro. Outras e mais. São muitas histórias. E são histórias de seres humanos, como eu e como você que está aí assistindo. Como você que está aí ignorando. Ah, essas mulheres não têm o que fazer. Tem sim, tem sim. Tem casa para cuidar, tem filhos, tem pais, trabalham, tá? Muitas delas trabalham. Então elas não vivem só à mercê de estarem na porta de um presídio, que por si só isso já é humilhante, né? Por si só isso já é humilhante. Mas aí está feita a denúncia, o registro está feito, com a palavra, a direção do sistema penitenciário do estado da Paraíba, quanto a essas graves denúncias que foram feitas por essas donas de casas, por essas esposas, por esses parentes de apenados. A gente está aguardando, né, um comunicado oficial do sistema penitenciário do estado da Paraíba.